Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Aqui quem fala é o professor PH e é um prazer estar com você neste dia. Não sei que horário você está assistindo essa aula, se é de manhã, se é à tarde, se é à noite, se é de madrugada, ou se é no infinito e além, eu não sei. Mas eu sei que você está aqui assistindo a aula conosco. Então, muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado por você não desistir. Isso é fantástico, ok? Isso é fantástico. Hoje nós vamos revisar alguns assuntos que já foram tratados aqui e vamos continuar a nossa matéria, continuar a nossa jornada. Então, arruma aí na cadeira, porque em breve nós iniciaremos a nossa bela e maravilhosa jornada. Vamos lá? Então, hoje nós vamos, na verdade, estudar os predicados, dar uma revisada nos predicados, porque nós já falamos, na verdade, das transitividades, ok? As transitividades verbais já foram faladas. Então, nós vamos agora começar a falar dos predicados. Lembrando que o predicado é um termo obrigatório, um termo essencial na nossa oração. Então, o que é o predicado? O predicado é a soma. Eu coloquei para você, é a soma de todos os elementos do seu texto, ok? Da sua oração. Então, quando eu falo soma de todos os elementos, eu estou falando que o predicado faz parte de um termo essencial, ou seja, o predicado, amigo, ele é praticamente obrigatório dentro de uma oração, ok? Predicado não pode faltar. Então, dentro de uma oração, quando que eu vou identificar ou como que eu identifico o predicado? Tudo aquilo que eu digo a respeito do sujeito, tudo que eu falo me referindo, tudo que eu declaro me referindo ao sujeito, eu chamo de predicado. O verbo que está naquela oração também eu coloco dentro do predicado, ok? Tudo isso está dentro do predicado. O que vai ficar fora do predicado, PH? Somente o sujeito. O sujeito fica fora. O restante, amigo, tudo dentro do predicado. Então, se eu pego essa frase aqui para você, vou voltar aqui um pouquinho e tirar a observação. Se eu pego essa frase, a língua portuguesa sofreu uma reforma ortográfica polêmica em 2019. Se eu trago para você essa ideia de oração com termos essenciais, eu preciso, na análise sintática, achar primeiro quem? Acho primeiro o verbo. Qual que é o verbo da nossa oração? Aqui, a língua portuguesa sofreu. Quem é que sofreu, pessoal? Se eu achei aqui o verbo, perfeito. Agora eu preciso encontrar quem que é o meu sujeito. Quem é que sofreu uma reforma? Maravilhosos vocês, já disseram aí, a língua portuguesa. Então, esse aqui é o meu sujeito simples, perfeito? Quem sofre, sofre algo. Sofreu o quê, galerinha? Sofreu uma reforma ortográfica polêmica em 2019. Tudo isso aqui é o que seria o complemento do meu verbo. Mas eu vou englobar aqui no vermelho também o sofreu. Porque eu vou chamar isso aqui de quê? De predicado. Tudo aquilo que eu digo a respeito do sujeito. Só deixo de fora quem? O sujeito propriamente dito, ok? Então, isso é predicado. Nós teremos inúmeros predicados, ok? Nós teremos 3 tipos de predicado e nós vamos conversar sobre eles aqui agora. Para o reconhecimento, vamos ler a observação aqui, Para reconhecimento do predicado, você precisa saber primeiro o que é predicação e o que é transitividade verbal.
predicação e transitividade verbal. Uma matériazinha simples, rápida, que eu só vou revisar aqui com você, tá? Acredito até que a gente já gravou uma aula sobre predicação, ok? Então, e sobre transitividade, tá? Só tô revisando. Vamos lá. Então, ó, quando eu falo de predicação ou de transitividade verbal, eu estou falando o quê? Eu estou dizendo qual que é a relação do verbo com o sujeito, mas basicamente estou dizendo qual que é a relação do verbo com o seu complemento. Então, o que é predicação ou o que é transitividade verbal? É a relação do verbo com o seu complemento, beleza? Então, predicação, relação do verbo com o seu complemento. E aí eu vou ter diversos tipos de transitividade. Quais são essas transitividades, basicamente? Ó, eu tenho o verbo que eu chamo de ligação, o verbo que eu chamo de intransitivo, o verbo transitivo direto, transitivo indireto e o verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, a partir de agora, nós vamos caminhar para ver o que é cada um desses verbos. Muita atenção comigo, beleza? Muita atenção, porque a transitividade verbal é o elemento quase que fundamental para eu fazer uma boa análise sintática. Eu não posso errar, amiguinhos, a minha transitividade, ok? Beleza? Então vamos comigo agora nas transitividades verbais, beleza? Bora lá? Bora lá, pessoal. Seguinte, o primeiro que nós vamos estudar é a transitividade verbal dos verbos de ligação. O que é um verbo de ligação? Vamos entender o que o português está dizendo para nós. Ele é chamado de verbo de ligação. Então, a função dele, obviamente, vai ser ligar uma coisa à outra. Perceba o seguinte, a maioria dos verbos, eles indicam uma ação. Certo? São verbos que nós dizemos que indicam, por exemplo, a ação de comer, a ação de beber, a ação de subir, descer e por aí vai. O verbo de ligação, que a gente chama também de copulativo, é um tipo de verbo que não indica ação. Certo? Eles não indicam que o sujeito fez alguma coisa. Ele não indica que o sujeito executou uma ação. Ele indica, na verdade, um estado com relação ao sujeito. Então, a função do verbo de ligação é indicar o estado do sujeito, beleza? Então, nesse caso aqui, o predicado será um predicado normalmente. Ele vai ter um predicado. Uma oração com verbo de ligação tem predicado, PH? Tem predicado normalmente. Eu preciso ficar atento, porque o verbo de ligação vai ser o diferenciador entre um tipo de predicado e outro tipo de predicado. Então, vamos lá. Verbo de ligação é um verbo que atribui ao sujeito um estado, uma qualidade desse sujeito. Portanto, ela não indica o que? Eu coloquei aqui para você e vou até, na verdade, grifar que o verbo de ligação não indica ação alguma por parte do sujeito. Ao contrário, o que ele faz? Ele indica um estado, uma qualidade desse sujeito, beleza? Ó, observa aqui comigo. Olha estes exemplos que eu deixei para você aqui e deixei... deixa eu mudar a caneta. Aqui, ó. Eu coloquei aqui 5 verbos, na verdade. 5 tipos de verbo de ligação. Ó, o verbo ser, verbo é. João é alegre, é o verbo ser. É por isso que você não pode falar o quê? Olha, aquela garota está, ou aquele garoto está bonito, ou está bonita. Não, por quê? O está é um verbo de ligação. Certo? E o verbo de ligação está indica o quê? Transição, é um estado transitório. Ele está assim agora, ele pode não estar daqui a 20 minutos, daqui, sei lá, a 1 hora. Então preste atenção no seguinte: verbo de ligação, ser, estar, ficar, permanecer, parecer, são todos verbos de ligação. Observam que todos esses verbos que eu coloquei aqui, galera, eles não indicam ação.
eles indicam o quê? Um estado. E esse estado, esse verbo de ligação pode indicar um estado que é permanente, transitório, aparente, continuativo. Observa aqui os exemplos. João é alegre. Perceba que o verbo aqui é um verbo que indica o quê? Um estado permanente. João é o quê? Ele é, sempre será assim. Ele é alegre. Agora, quando eu digo João está alegre, também um verbo de ligação, indica o quê? Transição. Indica que aquele estado, que aquela alegria de João, ela é passageira. Quando eu digo João ficou alegre, eu estou dizendo o seguinte, anteriormente, João não estava alegre. Alguma coisa mudou, alguma coisa foi alterada. Então, é um estado que mutatório. Quando eu digo João permanece alegre, essa é uma ação, não é uma ação. Na verdade, é um estado que começou no passado, ele começou a ficar alegre no passado, só que ele está o quê? Continuando, é continuativo, ele permanece alegre, mas é um estado permanente? Não é, porque pode ser que daqui a um tempo ele não esteja mais. João parece, é um estado aparente, não sabe se é verdade ou se não é. Então, todos esses aqui, amigos, são o quê? Verbos de ligação. Muito cuidado com os verbos de ligação. Então, a prova vai cobrar de você sempre os mesmos verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação mais cobrados pela prova, gente? Ser, estar, permanecer, parecer, ficar, que são os que eu coloquei aqui, continuar, ok? São todos verbos de ligação. São os que mais caem na sua prova, ok? Tira aí, tira print disso. Tira print. Isso, garoto. Perfeito. Então esses verbos aqui são os que mais aparecem na prova. Nós estamos usando o quê? Predicação verbal, ok? Todo mundo entendeu o verbo de ligação? Entendeu o verbo de ligação, amiguinhos? Perfeito. Manda um joinha para mim, ok? Vamos lá. Verbos intransitivos. O que são verbos intransitivos? Quando eu falo intransitivo, eu estou dizendo que é um verbo que ele é egoísta. Intransitivo é um cara egoísta. PH, o que quer dizer ele ser egoísta? Simples, amiguinho. Ele não depende ou ele não quer depender de ninguém. O verbo intransitivo é aquele que não depende de ninguém para sobreviver. Ele é o quê? Sozinho na vida. Solidão. Ok? Solidão. Ele gosta o quê? De viver sozinho, na depressão dele. Ok? Então, esse verbo intransitivo, ele não precisa de ninguém para complementá-lo. Porque ele tem sentido sozinho. Ele não precisa, então, de um complemento. Então, eu disse aqui, na visão tradicional, considera-se verbos intransitivos aqueles que, indicando deslocamento ou moradia, normalmente vem acompanhado de uma expressão adverbial. Guarda isso aqui, normalmente vem acompanhado de uma expressão adverbial. Geralmente de modo, de lugar, de tempo, alguma coisa desse tipo. Então, quando eu digo para você, caminho é o mesmo, Quando eu digo para você, a primeira frase aí, no dia 5 de outubro de 2011, morre o famoso inventor Steve Jobs. Essa oração aqui é uma oração que está na ordem invertida. Mas vamos analisar mesmo assim. Vamos achar o verbo. Quem que é o verbo? O verbo é morre. Perfeito. Quem é que morreu? Aqui eu tenho meu verbo, certo? Quem é que morreu, senhores? Eu gosto de trocar a cor da caneta, porque para não fazer confusão na sua cabeça. Quem é que morreu? O sujeito aqui, o famoso inventor Steve Jobs. Então, esse aqui é o meu sujeito, certo? Sujeito simples.
Agora, ó, olha, quando eu digo para você, morreu, o que você vai me perguntar? O máximo que você me pergunta é quando ou de quê. Tá vendo? Ó, olha a pergunta que você me fez. Quando ou a pergunta de quê. Então, na verdade, você não pediu um complemento do verbo. Você me pediu uma expressão que nós chamamos de adverbial. Você pediu um advérbio ou de modo, ou você pediu um advérbio de tempo. É o que está aqui. No dia 5 de outubro, ó, vou mudar a caneta aqui para ficar mais fácil de você visualizar. No dia 5 de outubro de 2011, isso aqui é o que nós chamamos de adjunto adverbial de tempo, ok? Percebam que este verbo aqui, em verde, o verbo morre, ele está sozinho, ele não precisou de complemento, certo? Olha a oração de baixo. Encerraram-se as sessões de cinema às 22 horas. Qual que é o verbo, gente? Mesmo processo. Encerrar. Perfeito. Encerrar é o nosso verbo. Quem é que encerraram? Muda aí para nós a cor da caneta, PH. Ó, as sessões de cinema encerraram. Perceba que a oração tem sentido sozinha? Eu poderia acabar aqui, ó, colocando essa oração na ordem direta. As sessões de cinema encerraram-se. Perfeito, acabou. Esse verbo encerrar é um verbo transitivo direto? Não, porque ele não é transitivo, ele é intransitivo. Ele tem sentido só com ele. Solitude, solidão também. Ok? Beleza? O que eu pergunto aqui para você? Que horas? Quando? Este quando que está aqui, ó, às 22 horas, é o quê? É o meu adjunto adverbial de tempo, certo? Então, percebam que é uma oração, é um verbo que não precisa de complemento, ok? Todos chegaram ao teatro à noite. Vamos lá. Qual que é o verbo, amiguinhos? Aqui, PH. Perfeito. Vocês estão craque em achar verbo. Esse aqui é o meu verbo. Ótimo. Quem é que chegaram ao teatro, gente? Todos, PH. Todos é o nosso sujeito. Perfeito. Todos chegaram. Percebam que a oração tem sentido? Todos chegaram. O que você vai perguntar para mim? Faz aí a pergunta. A pergunta é onde? Então, quando eu pergunto, ó, quando eu pergunto onde ao teatro, eu estou dizendo o quê? Adjunto adverbial de lugar. E aí, PH, e esse à noite, PH? À noite nada mais é que quando é um adjunto adverbial de tempo, amiguinhos. Observa o seguinte, o adjunto adverbial, ele está lá só com uma expressão de acompanhamento. A gente vai ver sobre ele mais para frente, ok? Então, os verbos intransitivos são aqueles verbos que têm sentido sozinhos, só com eles mesmos, ok? Beleza? Então, nós vimos quem? Os verbos transitivos, aliás, nós vimos os verbos de ligação, vimos o conceito de predicado e vimos o que é um verbo intransitivo, ok? Para que essa aula não fique muito longa, eu vou encerrar a aula aqui e na parte 2 eu vou falar sobre as outras transitividades, beleza? Ok? Um beijo e um abraço para você. Lembre-se, o PH está com você. Não se esqueça, qualquer dúvida que você tiver, vai lá no meu Instagram e me manda a sua dúvida. Permaneça firme. Já que hoje nós falamos de verbos de ligação, vamos dar um verbo de ligação como palavra de hoje. A palavra de hoje será continuar. Continue e não desista. Eu estou com você, amiguinho. Um beijo, um abraço e até a parte 2 da nossa aula.